Com a reforma, o ensino médio passa a ter tempo integral e o currículo fica mais flexível. O aluno pode escolher parte das matérias que vai cursar. Para os senadores, esta seria uma forma de incentivar o estudante a se dedicar aos estudos. A nova estrutura para o ensino médio tem como fundamentos, nos termos da medida provisória, a valorização do protagonismo juvenil e a flexibilidade curricular. Eu tenho certeza que o Brasil precisa de um novo ensino médio, de um novo ensino profissionalizante, que não seja resultado, senador Cristóvão, de uma imposição, que não seja o resultado de uma grade curricular, de um currículo que seja imposto ao aluno. A oposição ressaltou que boa parte da reforma depende da Base Nacional Curricular Comum, que ainda não saiu do papel. A Base Nacional Curricular Comum, que é o eixo programático central para amparar as mudanças que devam haver no currículo, essa Base Nacional Curricular ainda está em debate, ainda está em discussão. Segundo o próprio MEC, a base só deverá ser definida ainda este ano, o que poderá levar essas mudanças a terem início somente em 2019. O texto também mexe na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para retirar a exigência de que a formação do professor da educação básica tenha de acontecer apenas em institutos superiores e universidades. Achamos adequada, por exemplo, a inclusão dos profissionais com notório saber na lista dos que podem atuar na formação técnica profissional, desde que reconhecidas pelos respectivos conselhos estaduais de educação, pois é inegável que tais profissionais podem trazer efetivas e grandes contribuições para o ambiente escolar, na medida em que trazem o referencial prático e dominam as competências referidas para a atuação no mundo do trabalho. Eu não poderia deixar de chamar a atenção para o completo desprezo com que essa medida trata os profissionais da área de educação, especialmente os professores. No momento em que a sociedade clama pela valorização da educação, o governo vem com uma proposta que aponta exatamente no sentido oposto. O texto flexibiliza o acesso à carreira do magistério, desprestigiando os profissionais responsáveis pela formação dos nossos jovens, os nossos professores. A medida provisória aumenta progressivamente a jornada anual do ensino médio de 800 horas para 1.400 horas. Em pelo menos 5 anos, as escolas já devem ter um horário de 1.000 horas anuais, o que dá 5 horas diárias. O governo quer que as escolas funcionem em tempo integral. A ideia é combinar matérias mais tradicionais, como matemática e língua portuguesa, que são obrigatórias nos 3 anos de ensino médio, com matérias escolhidas pelos alunos, que é o chamado itinerário livre. Essas disciplinas também devem estar de acordo com a Base Nacional Curricular. No ensino médio, a língua inglesa é obrigatória. O estudo de outras línguas é opcional, mas o texto sugere que a segunda opção seja preferencialmente espanhol. Sociologia e filosofia devem estar na Base Nacional Curricular Comum. Arte e educação física são matérias obrigatórias para todo o ensino básico. A medida também cria a política de fomento à implementação das escolas de ensino médio em tempo integral. O Ministério da Educação deve fazer repasses durante 10 anos para bancar as mudanças. Além da reforma do ensino médio, os senadores também aprovaram um texto que permite ao Banco Central importar papel moeda. O que acontece é que todos os anos o Banco Central envia à Casa da Moeda um plano de emissão de cédulas e moedas. Nos últimos anos, ela não tem conseguido cumprir o cronograma. Agora, quando houver inviabilidade ou incerteza, o Banco Central pode importar esse papel moeda. Os senadores da oposição questionaram a medida. Disseram que isso pode enfraquecer o Banco Central e que não estava claro no texto que essa importação só poderia ser feita em casos de inviabilidade e incerteza. Já o governo disse que o texto estava claro e que ele não precisava ser alterado.